Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Galera, primeiro dia de semifinal aqui no Grand Prix 2022, valendo vaga para o torneio de candidatos, 2 vagas, partidas pensadas aqui, apesar do nome Grand Prix, né? São partidas pensadas, um dos principais torneios aí do mundo. E aqui a gente teve hoje 2 partidas espetaculares, né? São as semifinais. Os 4 jogadores que passaram para a semi foram o Nakamura, que tá jogando aqui contra o húngaro Richard Laporte, e também o Aronian, que jogou contra o Leiner Domingues Pérez. Galera, as 2 partidas foram surreais. Vamos olhar a primeira delas, no próximo vídeo eu mostro a do Aronian, tá bom? Ricardo Nakamura, o aposentado, né? O que tá aqui convidado pela FIDE para jogar o torneio Grand Prix. A gente fala que ele tá aposentado porque ele virou streamer, só joga Bullets, só joga Blitz. Faz tempo que ele não joga um torneio pensado, clássico, né? E jogando contra a lenda húngara Richard Laporte, o jogador aí na sua plena... No seu auge aí, né? Não sei mais se... Não, talvez não mais no auge, ele já teve o rating maior, acho, o Richard Laporte. Mas enfim, um grande jogador, um dos melhores do mundo. Enfim, se não estaria na semifinal do Grand Prix se não fosse assim, né? Vamos dar uma olhada. Nakamura, o Ricardinho. É o Ricardo contra o Ricardo, né? O Ricardo Nakamura contra o Ricardo Laporte. Abriu aqui com o peão dama, cavalo em F6 foi jogado C4 E6, e aqui nós temos cavalo C3, convidando para Ninzo Índia. Opa, esse bispo aí tá esquisito, esse bêbado, ele tá meio bêbado esse bispo. Aqui não indo para Ninzo Índia, mas aqui indo para D5 simplesmente. C por D5, E por D5, e aqui bispo G5 pelo Naka, C6, dando suporte para o peão central, dando um pouco mais de liberdade aqui para a dama. Aqui dama C2 foi jogado bispo E7, desenvolvendo E3, bispo cavalo de bem D7, bispo D3. E aqui eu comentei, né, que lá na Academia Xadrez Brasil eu tenho um curso de estratégia. E um dos temas do curso de estratégia em videoaulas, que é um curso baseado no livro do Ludwig Pachmann, aí eu comentei lá que existe um lance tipo um cavalo F8 aqui na posição para poder combater o bispo de casas escuras e no futuro jogar com G6 e cavalo G7 para jogar com bispo F5 e combater o bispo de casas claras e tal. Tava comentando isso nessa posição, né? Exatamente como você combate quando existe o tema do ataque da minoria, 2 peões contra 3 e tal. Temas que a gente vai encontrar nos cursos da Academia Xadrez Brasil, e eu falando isso durante a live, e não é que aconteceu uma coisa parecida. Bom, o Richard Laporte não foi para cavalo F8, mas foi para uma ideia similar, com cavalo H5 diretamente propondo trocas, bispo por E7, dama por E7, grande roque pelo Nakamura, e aqui G6 cavalo B6 foi jogado aqui pelo Richard Laporte. Depois de H3, agora sim, G6 foi jogado pelo Richard Laporte, colocando aqui granito na diagonal de casas claras. E depois de cavalo F3, cavalo G7 aqui. De fato, o fianqueto do cavalo, preparando aqui o bispo F5, quer trocar esse bispo mal aqui das negras, né? Por que é um bispo mal, né? Porque os peões estão, em sua maioria, principalmente o peão fixo, em casas claras, né? Então você vai querer trocar esse bispo aqui por esse bispo bom. Mas aqui G4, Nakamura não permite a troca do bispo. Bispo E6 foi jogado pelo Laporte, cavalinho E2 e aqui grande roque. O Richard Laporte também coloca aí o rei na ala da dama, né? Rei B1, lance profilático do Nakamura. Rei B8, o Richard Laporte também já tira logo o rei daí. Torre C1 pelo Naka. E agora cavalo E8, um excelente lance do Richard Laporte. Manobrando agora o cavalo e as peças aqui para a ala da dama. A cavalinha F4 foi jogado pelo Naka, cavalo D6, seguindo aí com o plano de levar as peças para lá da dama. E aqui A4 pelo Nakamura, o que é isso, hein? Aqui cavalo de D em C4 foi jogado pelo Richard Laporte e A5 pelo Naka, botando pimenta, botando fogo aqui no tabuleiro, né? Porque agora atacou o cavalo, mas o Richard Laporte veio com um lance que parece que vai ganhar peão. Dama B4, olha que lance espetacular. Ameaçou cavalo A3, cheque ganhando a dama, o peão fica cravado. E ameaçou também dama por A5. Vai ganhar um peão aqui o Richard Laporte. O Nakamura segue com dama C3. E agora dama por A5 levando o peão extra aqui o Richard Laporte. Dama por A5, o cavalo por A5 e o Naka segue agora com o cavalo G5 atacando o bispo. Na verdade a ameaça dele é capturar o bispo e jogar com o cavalo F7 aqui, dando um duplo nas torres e ganhando material. O Richard Laporte se defende com torre de D em F8 e daqui pra frente começa um espetáculo, galera. Brancas jogam Ricardo Nakamura, né, que tá fazendo um torneio brilhante aqui no Grand Prix, contrariando todas as previsões
menos a do Gemilos, né? Aqui contrariando, ninguém estava prevendo que o Nakamura chegasse a essa altura do Grand Prix e estivesse jogando dessa forma. E aqui ele vai para um lance simplesmente de outro mundo. O Nakamura faz uma imortal aqui praticamente nessa partida e faz um lance surpreendente aqui na posição. Bispo por G6, o que tá acontecendo? Hikaru Nakamura vai para um lance espetacular contra a lenda húngara, o quase 2.800 de rating Richard Rapport aqui, né? Bispo por G6, olha o espetáculo. Aqui qual que é o ponto todo, né? Se H por G6, o Nakamura provavelmente continuaria com o cavalo de G por E6, com a ideia de depois capturar aqui em G6, né? Por exemplo, depois de peão por cavalo, cavalo por G6, você fala, Rafa, mas isso não pode ser bom? Entregar duas peças por uma torre? Por exemplo, a torre sai e troca aqui. O ponto todo, você fala, uma torre é pior do que dois cavalos. De fato é pior. O ponto todo é que as brancas teriam dois peões passados e conectados, né? Não foi assim que seguiu na partida, mas isso é para ilustrar a ideia aqui do Nakamura com o bispo por G6, uma ideia genial. Agora o Richard Rapport vai colocar tática aqui para complicar essa história. Cavalo B3 foi jogado. E aqui a gente ficou calculando torre C3, se seria possível jogar dessa forma. Será que o Richard Rapport teria cavalo C4 para dar duplo depois e tudo mais? A gente ficou calculando essas linhas aqui e no final das contas sempre era melhor para as brancas, né? Essa linha aqui também, ela acabava sendo favorável aqui para as brancas, ia para um final um pouquinho melhor e tudo mais, né? Sempre esse tema dos peões, né? Então espetacular aqui essa partida. O Naka não seguiu agora com torre C3 e sim com mais um lance fantástico aqui, cavalo de F por E6. A partida seguiu com F por E6 e agora cavalo por H7. Atacando também a torre do Richard Rapport. Ok, ele deixou a torre, tá atacando a torre, mas não é tão simples, porque torre de F em G8 e agora o Nakamura tem a torre atacada, o bispo atacado e o cavalo também atacado, né? E agora, como seguir? O Nakamura segue com bispo D3, mantendo a prioridade aqui do cavalo, deixando a torre. E agora não resta outro caminho para o Richard Rapport, a não ser capturar a torre. E aqui o Naka tem que capturar de torre ou de rei. Claro, galera, agora a gente já consegue perceber qual é a ideia do Naka. E aqui a gente já consegue saber com que peça ele vai capturar o cavalo. Com o rei, né? Deixando aqui a torre para dar suporte, o cavalo dando suporte, o bispo dando suporte para esses peões avançarem e logo mais a situação vai ficar insustentável aqui para o Richard Rapport, né? Então nessa posição, o Stockfish estava dando 0,03, 0,6, estava dando bem equilibrada aqui a barrinha. Me perguntaram na live, né? Me perguntaram durante a live, Rafa, esquece o engine, esquece a barrinha. Para você, nessa posição, quem tá melhor e por quê? E aí eu falei o seguinte, olha, eu acho que essa partida entre seres humanos não está nada equilibrada, eu acho que o Nakamura está ganho, né? E foi o comentário que eu fiz durante a live, e aí depois a turma ficou me zoando, você é profecia, Nostradamus, ou você calcula melhor que o Felipe Neto? Eu falei, não calculei nada, né? Mas aqui a avaliação que a gente faz é essa. Como é que vai parar agora esses peões, né? Como é que vai parar essas peças todas aqui do Nakamura? O rei chegando também para apoiar no futuro, né? E tudo mais. Como é que vai segurar esse trem aí, né? Então a gente fica nessa expectativa. Agora é claro que é disso que se trata a partida. Não tem nenhuma verdade absoluta. Não dá para afirmar que as brancas estão ganhas. Mas parece, olhando assim, que é mais fácil jogar de brancas, né? Bom, aqui a partida seguiu com torre G7, atacando o cavalo, ameaçando capturar mesmo. E agora cavalo aqui em F6. Torre F7 e G5 pelo Naka, hein? Vai realmente avançando aqui com os peões. E aqui o Richard Rapport toma uma decisão aqui que mostra bastante a preocupação aqui do Richard Rapport na posição, né? Ele vai para a torre por F6, devolve o material imediatamente para poder capturar também esse peão de F e tentar jogar um final mais equilibrado, né? Torre por F6 foi a decisão do Richard Rapport. Não era forçado, ele poderia, por exemplo, tentar parar outro peão com torre H4. Enfim, poderia seguir dessa forma, vai para um outro jogo, ainda assim muito difícil, né? Porque o rei vai encostar lá em G4, não, em G3, né? E o peão vai para F4 e vai ser difícil de qualquer maneira. Então aqui o Richard Rapport preferiu jogar com torre por F6. Devolvendo qualidade, G por F6, torre F8. E agora H4 aqui pelo Nakamura. Torre por F6, H5 disparando com o peão e torre H6. E aqui a gente tem um final, então, 5 peões para cada um, uma peça menor para cada um, uma torre para cada um. Mas o rei do Nakamura já está entrando fácil. Rei D2, rei D6, C7, rei E2, rei D6, rei F3, rei E7. Os reis vão se posicionando, rei G4 chegou
rápido o rei do Naka, rei F6 aqui pelo Richard Laporte e agora torre H3, uma pancada aqui na posição, vai ganhar a casa de G5 o rei do Naka. Cavalo C8 foi jogado, torre F3, cheque, rei G7 e aqui primeiro o bispo G6, aqui depois de cavalo D6, rei G5, agora sim o bispo controlando aqui também o cavalo, e aqui A5, uma reação aqui do Richard Laporte. Se o Richard Laporte consegue jogar A4, B4, A3, ele vai ter um peão passado também e vai chamar toda a atenção aqui do Nakamura. O Nakamura segue aqui com torre F4, com um plano muito forte. Jogar F3, E4, E5, atacar o cavalo, torre F7, vai cair a torre, vai cair tudo. E um plano vencedor aqui, então, torre F4 do Nakamura. Mas nada é tão simples. Cavalo E4 foi jogado agora pelo Richard Laporte. Bispo por E4, D por E4, torre por E4. Ganhou um peão Nakamura, mas agora torre F6 atacando o peão e ameaçando torre F5. Cheque seguido de torre B5. Reação de Richard Laporte. F4 pelo Nakamura, torre F5, cheque, rei G4 e torre B5. E agora esse final, Naka. Torre por E6 capturando o peão e aqui A4. O Richard Laporte tem 2 peões a menos, mas esse peão tá caído, né? E agora ele também tem peões passados. Que final, galera! Um final difícil demais. Torre E7, o cheque foi jogado, rei H6 e agora torre 8. Vai jogando de maneira extremamente precisa o Nakamura. Torre por B2, torre H8, cheque primeiro, fazendo o rei sair daí. E agora sim torre A8, né? Então aqui colocando o rei numa posição um pouquinho mais desfavorável. B5 foi jogado pelo Richard Laporte, avançando com esses peões na ala da dama. E aqui é muito difícil, E4 vai jogando de forma precisa o Naka. Torre A2, torre A7, cheque, rei H6 e aqui torre A6, atacando o peão. Rei H7, torre A7, cheque, rei H6, torre A6, atacando o peão. Rei H7, torre A7, não, mentira. E aqui então se ficar fazendo lance vai empatar, né? Jogar torre A7 de novo vai empatar, mas aqui o Nakamura... Não sei se ele fez essa jogada psicológica, né? De repetir 2 vezes o lance e mudar o terceiro, que é sempre um lance psicológico forte, né? E aqui o Naka segue com E5, avançando com o peão passado. Que loucura esse final! B4 pelo Richard Laporte, também avançando com o peão passado. E6, B3 avançando. E agora, o que jogar, né? Por exemplo, aqui, se eu jogar E7 já não funciona, né? E7 aqui não funciona. Torre 2 para o peão. E depois de torre por A4, torre por E7, não tá muito claro se de fato as brancas conseguem vencer esse final, né? Apesar aqui do peão a mais, não fica muito claro. Por exemplo, torre B4, torre E3 protege e por aí vai, né? Com bastante resistência aqui das negras, né? Então aqui tem que jogar preciso. Nakamura, ele segue com rei F5 primeiro. A partida segue com torre A1 aqui. Olha que final difícil é esse. Nakamura segue agora com torre B6, parando os 2 peões. Esse peão não avança, ele cai, e esse peão não avança, o outro cai, né? Então torre B6, o lance certo, na hora certa, não dava para tomar peão, não dava pra fazer... Torre B6, né? Vamos fazer aqui, por exemplo, torre por C6, se a pessoa tá com fome aqui, né? Perde na hora. B2, torre B6, B1 aqui. E não adianta mais chorar, né? Torre B1, torre B1. Ah, mas eu tenho o peão D5, não tem problema, né? D6 e as pretas estão ganhas aqui. Promovem primeiro, né? Torre 1, aqui D7. A1 promove para a dama. Aqui 8 promovendo para a dama, mas as pretas promoveram primeiro e tem uma posição aqui vencedora, né? Por exemplo, aqui rei F6, dama 6, enfim, as pretas estão melhores, né? Esse rei aqui vai sofrer todo tipo de ataque. Então aqui na partida seguiu com torre B6, né? Um excelente lance aqui do Naka, o lance certo na hora certa. Torre 1 aqui segue na luta o Richard Laporte, abrindo caminho aqui pro peão descer também e tentando parar o peão do Naka. Que final, galera, que partida! Rei F6 dando suporte pro peão e agora a torre E4, ameaçando capturar esses peões. E7 foi jogado aqui pelo Nakamura. Que é isso? Torre por F4, cheque. Olha que espetáculo. Rei E5 e agora? Perdeu, né? Vai tirar a torre e vai promover. Acabou a partida. Nada disso. Torre F1 tá na luta. Richard Laporte. O Nakamura não pode promover. Ele perde a partida se ele fizer isso por conta de torre 1, cheque. E depois da saída do rei cai a dama e ainda sobram peões aqui para poder vencer para as negras, né? Então o Richard Laporte na resistência. Torre F1. Rei D6 agora pelo Naka e aqui torre 1 parando o peão. Nakamura segue com rei D7 e aqui o Richard Laporte consegue pôr problema. Parece que o Nakamura vai ganhar agora, mas o Richard Laporte põe um problema agora com C5. Olha que lance espetacular, né? Se D5, torre por E7, olha só que loucura, né? Se o peão avança, não foi jogado, você pode até tentar alguma coisa assim, né?
É claro que as brancas talvez tenham possibilidades melhores aqui de ganhar, né? Mas coloca alguma resistência, é difícil jogar nesse tipo de posição, né? As pretas ainda com 2 peões passados e tudo mais, mas é uma posição ganha também para as brancas. Mas aqui então o C5 foi espetacular, a partida seguiu com D por C5, torre D1 cheque, e aqui a gente ficou, será que dá para jogar torre D6, será que não dá? Na verdade até dá, mas não foi o lance jogado pelo Naka, porque tem muita luta ainda, por exemplo, torre por D6, rei por D6 para poder cair o peão de A4, né? E as pretas vão promover também, e a gente teria um final vencedor para as brancas, mas dama dá muito cheque e tudo mais, né? O Nakamura não quer dar chance aqui para o Richard Rapport e segue então com o rei C7. O Richard Rapport controla agora aqui o avanço do peão, e agora rei D6 foi jogado. Torre D1 cheque, aqui rei C6 foi jogado, e agora torre 1 novamente parando aí o peão. E agora, Nakamura, o que jogar, né? Porque se ele jogar rei D7, vai levar cheque de novo, e se for para aquela lance de torre, a gente sabe que vai ter 2 damas e vai ter muito cheque ainda. O Nakamura vai para um lance espetacular aqui, ele faz o lance torre B4, olha que espetáculo, deixando o peão de E7 e partindo para cima desses peões, aproveitando que o rei das negras está longe. Um espetáculo do Nakamura, um espetáculo. B2, torre por B2, torre por E7. E depois de torre A2, Richard Rapport abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal. Aqui de fato, né? Aqui de fato, você pode tentar defender o peão e tudo mais. Sobrou um peão passado. O rei tá muito longe. O rei ainda tem um trabalho para fazer aqui com esse peão, né? Então aqui realmente não dá mais. Vai dar cheque, vai fazer qualquer coisa aqui. Vou até tirar o rei para C5 para avançar mais o peão, né? E aqui não tem jeito, né? O peão vai avançar, o rei vai dar suporte, esse peão vai cair e as brancas têm a posição vencedora. Uma belíssima vitória de Hikaru Nakamura, bispo por G6. Tem que ter muito tamanho para jogar aquilo e conseguir carregar aquela partida com sacrifício de qualidade. Deixou tomar a torre e carregar essa partida para um final, né? Vamos dar uma olhada no relatório aqui do chess.com. E aqui a gente tem 94,8% de precisão, com um lance brilhante aqui para o Nakamura, né? A gente teve 89,5% aqui para o Richard Rapport, e o Nakamura jogou como uma máquina, né? Então você está dizendo que o Nakamura usou engine, Rafa? Não estou usando. Não tem como, né, galera? Partida presencial, né? Partida presencial ali. Mas jogou como uma máquina aqui o Nakamura, né? Olha que maravilha. Foi dominando a partida toda, 94,8% de precisão e um lance brilhante lá, o lance bispo D3, né? Vamos voltar aqui para o tabuleiro. O lance bispo D3, olha só, vamos voltar aqui um pouco mais, né? De fato, foi maravilhosa essa sequência do bispo lá em G6. E aqui o lance brilhante bispo D3, deixando aqui a qualidade, né? Indo para esse final aqui, que realmente vou passando aqui os lances mais uma vez, né? Que partida maravilhosa aqui, para mim, a melhor partida aqui do Grand Prix foi essa partida aqui do Nakamura, né? O Aronian também tem feito partidas maravilhosas, mas essa aqui realmente foi um espetáculo, né? Uma imortal aqui, uma partida histórica aqui do Nakamura contra o Richard Rapport, né? Muito tamanho o jogador tem que ter para realmente vencer aqui, jogar com a precisão praticamente perfeita o Nakamura, né? Para conseguir levar aquele tipo de posição para uma vitória, né? Realmente uma partida quase perfeita aqui do Naka, né? É isso, galera! Semifinal emocionante aqui no Grand Prix 2022, claro, valendo 2 vagas aí para o torneio de candidatos, né? E o Nakamura, por enquanto, avança. Ele já tá na final? Não! Hoje ele venceu a primeira partida da semifinal. Amanhã, ao vivo, a partir das 11 horas no canal Xadrez Brasil, teremos a segunda partida. E aí o Nakamura joga pelo empate. Se empatar a segunda partida, Nakamura tá na final. Se o Richard Rapport vencer, vai para os tie-breaks na segunda-feira. Tá bom, galera? Daqui a pouquinho a partida do Aronian. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! Cavalo H5 no tabuleiro de xadrez. De xadrez.